dinossauros parecem ter voltado para assombrar a Terra. Nós os vemos em quase todo lugar. Que animais estranhos e admiráveis foram. Tantos tipos diferentes, desde os gigantescos até as miniaturas. As crianças começam a aprender sobre os dinossauros pouco depois de entrarem na escola. As pessoas que têm espírito aventureiro parece que dariam quase qualquer coisa para achar um dinossauro de verdade vivo em algum lugar do mundo. Mas é claro que os cientistas da linha que a maioria aceita dizem que isso é impossível. Os evolucionistas já há muito tempo quiseram concluir que os dinossauros fizeram parte de uma grande era dos répteis de uns 200 milhões de anos passados. De acordo com a teoria deles, os dinossauros se tornaram extintos há uns 70 milhões de anos. E o homem só evoluiu há uns 4 milhões de anos. Então, nenhum homem poderia jamais ter visto um dinossauro vivo. Entretanto, várias novas descobertas extremamente interessantes indicam que o homem e os dinossauros podem ter vivido juntos num passado não tão remoto. O homem atual talvez tenha que repensar totalmente as teorias de como essas criaturas enormes se encaixam na história da raça humana. Os povos antigos desenharam os animais que eles viam e caçavam. Alguns deles retrataram animais pré-históricos, tais como o mamute e o rinoceronte peludo. Mesmo as paredes do Grand Canyon, no Arizona, contêm antigas esculturas na pedra, feitas muito antes do homem branco chegar a esta região. Alguns pesquisadores acreditam que uma das obras esculpidas seja um desenho tosco de um dinossauro. Embora a rocha tenha sofrido inúmeras erosões, nós podemos ver o formato do animal: pescoço longo e cauda comprida. Nós não podemos ter certeza se se trata de um dinossauro, mas sabemos que os povos antigos, em toda parte do mundo, têm histórias de grandes répteis muito semelhantes aos dinossauros. Os europeus antigos os chamavam de dragões. Será que essas lendas antigas têm base em criaturas que realmente existiram? Muitas dessas lendas aparecem em relatos conclusivos de fatos que realmente aconteceram. Existem várias histórias na mitologia da antiga Suméria que remontam pelo menos ao ano 3000 a.C. Uma das mais bem preservadas conta do herói Gilgamesh, que decidiu tornar-se famoso viajando para uma terra distante para cortar troncos de cedro para a sua cidade. Ele chegou ao lugar juntamente com 50 voluntários e descobriu lá um enorme dragão que devorava as árvores e as plantas baixas, que amedrontava todos que o viam e tinha dentes terríveis. Gilgamesh o matou e cortou sua cabeça como troféu. Até mesmo a Bíblia parece mencionar tais criaturas. Poucas pessoas notam, mas no livro de Jó há uma descrição exata de um dinossauro. Em Jó 40, lemos assim: Contempla agora o bimote que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os seus ossos são como tubos de bronze. O seu arcabouço como barras de ferro. Deita-se debaixo dos lotos no esconderijo dos canaviais e da lama. Esta é apenas parte da descrição dessa criatura forte. Enquanto existe quem ache que seja um elefante ou hipopótamo, a cauda desses animais, pelo menos, não é grossa como o tronco de uma árvore de cedro. A descrição desse behemoth é dada como a do maior e mais forte animal da Terra, criada para mostrar ao homem a força admirável de Deus. Nos escritos antigos sobre a Babilônia,
há pelo menos uma referência clara a um dragão vivo. O registro diz: e no mesmo local havia um grande dragão que as pessoas da Babilônia adoravam. E o rei disse a Daniel: dirás tu, então, que este também é de bronze? Eis que ele está vivo, ele come, ele bebe. Tu não podes dizer que ele não é Deus vivo. Portanto, prostre-se diante dele. As histórias antigas da Índia mencionam com frequência animais do tipo do dinossauro. Quando o famoso conquistador Alexandre o Magno estava atacando algumas das cidades da Índia, ele encontrou muitos grandes répteis que os indianos guardavam em cavernas e adoravam. Os indianos imploraram a Alexandre que não incomodasse os animais, e ele concordou. Quando o exército estava em marcha, passando por uma das cavernas, o grande réptil escutou o barulho e pôs a cabeça para fora. Chiou tão alto e soltou tantas baforadas de raiva que todos ficaram aterrorizados. Estimaram que tinha mais de 33 metros de comprimento. Na China, o dragão é símbolo nacional. Ali também, algumas das obras de arte mais antigas de dragões se assemelham muito a alguns dos dinossauros que são conhecidos. Os livros antigos da China contam de pessoas estarem usando o sangue, a gordura, os miolos e a saliva do dragão como remédio. Hoje sabemos que pelo menos alguns dos dinossauros eram ovíparos. Reproduziam-se por meio de ovos. Os chineses também acreditavam que os dragões punham ovos. Dizia-se que um ovo grande, leve e oco foi descoberto no grande rio, e outro foi achado, que era pesado, e quando o chacoalhavam, parecia conter água. Alguns livros antigos contam até de uma família chinesa dos primeiros tempos que criava dragões, que o imperador usava para puxar suas carruagens em ocasiões especiais. Com o passar dos séculos, os artistas chineses começaram a desenhar o dragão com muitos chifres ornamentais e voltas no corpo para combinarem com os desenhos muito elaborados de sua cerâmica, seus bordados e esculturas. Como muitos outros povos, sua crença era tão forte que até desenharam suas embarcações para parecerem dragões do mar. Os países escandinavos tiveram tantas histórias de dragões como qualquer outro lugar do mundo. Uma antiga lenda escandinava conta de um dragão que tinha um corpo grande como um boi. Tinha 2 pernas traseiras longas como as de rã e 2 pernas dianteiras curtas. O corpo era coberto de escamas. Tinha mandíbulas monstruosas e era capaz de saltar como uma rã. Parece bem a descrição de vários dinossauros conhecidos. Os paleontólogos hoje acreditam que alguns desses animais eram mesmo capazes de usar suas fortes pernas traseiras para saltar. Muitos grandes heróis mataram o que supostamente era um dragão. Existe a história de Beowulf, que matou um dragão que vivia perto do mar. E de São Jorge, que matou um dragão que vivia numa caverna. Embora os artistas medievais e renascentistas muitas vezes desenhassem esses animais com partes bem imaginativas, os dragões frequentemente pareciam muito com as reconstruções atuais dos tipos de dinossauros conhecidos. Um escritor irlandês do século X registrou um encontro com uma grande fera que lembra um estegossauro. Descreveu o animal como tendo pregos de ferro na cauda, que apontavam para trás, cabeça um pouco parecida com a do cavalo e pernas grossas e feias com garras de ferro. A cidade de Nerluc, na França, ganhou novo nome para celebrar o feito da morte de um dragão ali. Conforme alguns dos detalhes que contam do animal, parece semelhante ao Triceratópio, porque diziam que era armado de presas pontiagudas como espadas, que o corpo era maior do que o de um boi, e que ficava de espreita no rio. No século XVI, um conhecido livro científico ainda tinha os dragões como animais vivos, embora extremamente raros.
Além disso, um famoso cientista da época, Ulisses Aldrovandus, cuidadosamente documentou um encontro entre um desses répteis quase extintos e um camponês chamado Batista. Os pobres monstros tinham ficado tão reduzidos em número e em tamanho que no dia 13 de maio de 1572, esse simples boiadeiro italiano matou um dragão que silvava perto de Bolonha apenas com uma bordoada na cabeça. Sua descrição se assemelha muito à do pequeno dinossauro Tanystropheus. Antigos povos também contaram dos dragões que voavam. O famoso grego Heródoto, historiador e explorador, contou a respeito de répteis que voavam no Egito. Parecem-nos os ranforrincos. Ele descreveu o corpo corretamente como o de cobra e as asas como as de morcego. Na entrada de um desfiladeiro estreito, mostraram-lhe muitas pilhas de ossos dos que tinham sido mortos. O folclore da tribo dos índios Sioux conta de uma expedição de guerreiros Sioux que estavam caçando durante uma tempestade. Eles viram uma enorme criatura, como um pássaro voador, ser atingido por um raio e cair na terra. Depois de muitos dias de procura, acharam o que tinha sobrado da criatura. Ela possuía grandes garras nos pés e nas asas, e o bico era longo e afiado. Havia uma crista de osso na cabeça e possuía uma envergadura de 6 metros de comprimento. A descrição combina perfeitamente com o extinto Pteranodon. Os índios nunca tinham visto uma ave semelhante. Eles o chamaram de pássaro-trovão e tem estado presente em contos indígenas desde aquele tempo. Répteis voadores também foram vistos na Europa na crônica anglo-saxônica. E uma autoridade registrou ter visto um réptil voador próximo do Monte Pilatos, na Suíça, já em meados de 1649. Se as muitas histórias de dragões são baseadas em um pouco de fato, então os típicos desenhos de dragões que vemos hoje podem ser literalmente um desenho combinando memórias diferentes sobre os répteis enormes de vários tipos. Depois que os animais se tornaram extintos ou extremamente raros, os contadores de histórias e o povo adicionaram itens mitológicos para fazer os dragões parecerem mais maravilhosos e mágicos. Os dinossauros são só mais um dos vários animais que se tornaram extintos devido às mudanças dos fatores ecológicos da Terra. Só nos últimos 350 anos, quase 400 espécies desapareceram. Os grandes jacarés e crocodilos agora são menores e quase extintos. E não faz muito tempo que eles chegavam a medir mais de 6 metros de comprimento. Eles estão entre os últimos parentes sobreviventes dos grandes dinossauros. Ainda existem alguns répteis imensos chamados dragões Komodo, numas ilhas da Indonésia. Eles também são conhecidos por alcançarem comprimentos superiores a 6 metros e se alimentam de veados e porcos. Quando Marco Polo, o famoso explorador, visitou a ilha de Madagascar em meados de 1290 Anno Domini, os habitantes estavam muito certos de que na ilha viviam uns pássaros enormes. Mas até recentemente, os cientistas tinham certeza que isso era um mito. Em 1967, eles descobriram a verdade afinal. Encontraram ossos e ovos de pássaros gigantescos de mais de 3 metros de altura. Na Nova Zelândia, os restos mortais de pássaros ainda maiores foram encontrados. Tinham sido mortos pela sua carne pelos maoris. Do mesmo modo,
o homem pode ter sido responsável pela morte dos últimos dinossauros para matar a sua fome ou para a sua proteção. O mundo, de maneira nenhuma, já foi totalmente explorado. É verdade que conhecemos quase toda a sua geografia. Mas porque um país está num mapa, não quer dizer que conhecemos tudo a respeito de seus habitantes. Todo ano, os cientistas ainda descobrem novos animais. Exploradores ainda estão se aventurando em áreas remotas na esperança de descobrir um número de feras intrigantes e raramente vistas. Aborígenes da Austrália contaram ter visto um animal semelhante ao dinossauro Struthiomimus. E no nordeste da Rodésia já houve relatos de um animal semelhante ao ceratossauro que ataca elefantes e rinocerontes. E relatos sobre grandes animais desconhecidos continuam a chegar de povos que vivem próximos a grandes matas tropicais. Muita atenção é dada ao Lago Ness, um braço de mar nas regiões altas da Escócia. Durante séculos, pessoas vêm contando de um ou até mais animais enormes e tímidos que nadam por ali. Mesmo havendo pessoas que já conseguiram medições sonares e fotografias deles, ninguém conseguiu uma clara evidência do que se trata. As descrições parecem muito com o plebiossauro, um tipo de dinossauro que vive na água. Criaturas semelhantes já foram avistadas no Canadá, parte dos Estados Unidos, Escandinávia, Irlanda e Rússia. Até a Bíblia faz menção de um grande animal que Jó viu, Leviatã, a maior e mais feroz criatura do mar. A descrição de suas presas enormes, dentes terríveis e agilidade na água nos faz lembrar do Cronossauro. De todas as partes da Terra, navios já enviaram mensagens sobre terem avistado vários tipos de monstros marinhos. Alguns se parecem com enormes enguias. Outros se parecem muito com os vários tipos de plesiosauros. A arte antiga revela que o homem era familiar com eles por longo período. Há bem pouco tempo, embarcações pesqueiras detectaram nítidas silhuetas de grandes animais estranhos movendo-se a grandes profundidades. Um navio de pesquisa oceanográfica capturou uma larva de enguia que media 1,85 m. A enguia adulta deveria medir aproximadamente 30 a 50 metros de comprimento. E em 1977, uma embarcação pesqueira japonesa pegou em suas redes uma parte do que os cientistas acreditam ser a carcaça de um plesiosauro. Mesmo sem nos importarmos com a existência ou não de algum tipo de dinossauro vivo ainda hoje, já vimos intrigantes provas de que os dinossauros viveram ao mesmo tempo que o homem no passado. Isso a despeito do fato dos evolucionistas dizerem dogmaticamente que é impossível. Certamente sugerem que existe um erro sério na teoria da evolução atual, que tem sido ensinada pelo mundo afora nos últimos 200 anos. Esperamos que essas evidências despertem o interesse de pesquisas científicas posteriores, pois existe a necessidade de uma completa nova ótica na teoria evolucionista e no lugar do dinossauro na história.